Bem-vindos. Vamos fechar nossos olhos materiais, nos conectar com o Pai. Pai querido, nós te pedimos força para enfrentarmos os desafios de cada dia. Pedimos, Pai, saúde física, para podermos cumprir com as nossas atividades. Pedimos, Pai, que ilumine nossas mentes, que abra nossas mentes, de forma que nós consigamos compreender a tudo baseados no amor, no teu amor. Que consigamos colocar este amor em cada atitude do dia a dia, com cada pessoa que cruzar conosco, que consigamos, Pai, olhar com amor o nosso próximo e também nos amar, cuidar de nós mesmos, porque somos teus filhos, Pai, e o Senhor confia em nós. Então nós te pedimos que nos fortaleça para que cumpramos com as nossas obrigações aqui na terra, para que possamos lapidar nossos espíritos e quando chegarmos do outro lado, Pai, nós consigamos estar melhores do que antes de vivermos esta existência. Que assim seja. Hoje é o Ricardo, o Cacá, que vai nos passar a palestra, que vai fazer a palestra. Cacá, vem até aqui então. E o tema é caminhos. Boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção, pela presença. É comum a gente retratar, simbolizar, falar sobre a nossa vida enquanto espírito encarnado ou desencarnado, que nós estamos numa viagem, que nós estamos, outros citam até, né, de forma bem positiva e ilustrativa, uma viagem de trem. E, de fato, a nossa vida, ela é uma viagem. Quando encarnados, o nosso destino, planeta Terra. Aí nós seguimos. E no tempo de Deus, a nossa partida. Em meio a isso, muitos caminhos. E nós sempre, conscientemente, nós procuramos o melhor caminho. Nem sempre acertamos. Para exemplificar, um caminho dentro de um supermercado. Quantas vezes a gente não vai ao supermercado, aí na hora de passar pelo caixa, a gente vai procurar, né, o caminho que vai ser, a gente quer voltar logo para casa, e a gente vai procurar o caixa que vai ser mais rápido. A gente dá aquela olhada e vê que em determinado caixa tem mais consumidores, no outro menos. Então, naturalmente, a gente vai no que, a princípio, seria o mais fácil, o mais rápido. Mas, por vezes, a gente se engana. E aí, a gente vê aquele caixa que estava com mais fila, de repente, fluir mais rápido, e a gente que entrou numa fila menor ainda está lá.
Aí, de repente, quem está lá, ó, passei na frente, dá até um tchauzinho para você. E assim poderíamos também citar, no nosso caminho, na nossa estrada, a gente está viajando, vai passar pelo pedágio. Quando é o pagamento ainda de forma manual, da mesma forma que no supermercado, a gente procura aquele guichê, né, aquela fila que está menor. Aí, de repente, a mesma coisa que aconteceu no caixa do supermercado pode ocorrer na fila do pedágio na estrada. Um fluir, nos surpreender. Mas a gente procurou o caminho para acertar. E o mais importante é quando a gente escolhe os caminhos, é a gente identificar quando a gente pode ter uma escolha melhor. Ainda nessa linha de exemplos, nesta semana, nos caminhos aqui em Penápolis, por 2 vezes eu peguei um horário de pico na escola aí no centro e congestionado. Eu falei, nossa, parece cidade grande, né? Aí passei um dia, peguei esperando bastante tempo para dar passagem na minha mão e passar. Aí no outro dia eu pensei, vou pegar outro caminho. Mesmo que eu ande um pouquinho mais, eu vou para outro caminho. E foi o que eu fiz hoje. E deu certo. Eu andei um pouquinho a mais, mas evitei aquele congestionamento que, de certa forma, me estressou, me atrasou. Isso faz parte. Mas se a gente pode pegar uma outra rota, um outro caminho que não vai comprometer todo o nosso desejo ali, né, o nosso trajeto, por que não? Foi o que eu fiz. E para embasar essa reflexão de caminhos, a nossa vida cheia de caminhos, eu vou trazer aqui a mensagem do Espírito Hamed, que está no livro Renovando Atitudes, e ele foi escrito por Francisco do Espírito Santo Neto. Também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial da nossa educação. A cada tropeço é preciso aprender, levantar novamente e retornar à marcha. Essa é a introdução do texto. E é interessante que, durante todo esse tema, ele reforça essa questão. Ele nos traz um certo conforto, porque, por muitas vezes, nós tomamos o caminho errado, e quando nós identificamos que pegamos o caminho errado, já é muito importante, né? O duro é quando a gente não identifica que a gente errou o trajeto, que a gente pegou o caminho errado. Aí como que a gente vai evoluir? Fica mais difícil. Mas quando a gente identifica o erro, o caminho errado, já reforçando essa parte inicial do texto, a todo momento ele fala que a gente tem que compreender os erros e não ficar nos culpando. Porque se a gente parar para ficar culpando, lamentando um caminho errado, a gente vai ficar com o freio de mão puxado e não vai caminhar. Então, na estrada da vida, os trajetos errados, quando a gente... Agora nós temos ainda o GPS, né? Quanto facilitou a nossa vida. A gente coloca lá tal lugar. E mesmo assim, ainda nos traz alguns equívocos, alguns erros. É importante reforçar
que a gente precisa saber para onde a gente quer ir. Qual caminho a gente quer seguir? Qual foi o caminho que você percorreu hoje? Na estrada da sua vida que Deus nos presenteou. Fizemos essa reflexão? Só que nós, nessa vida corrida, muitas vezes a gente deixa o nosso veículo, no automático. E a gente faz aquele atropelo, estuda, trabalha, cuida da família. Só que a gente não pode ficar só no automático. A gente tem que parar. Então vamos trazer nesse sentido o semáforo, Sinal vermelho. Vamos parar um pouquinho? O sinal vermelho para a gente refletir, para pensar. Estou no rumo certo? Legal, sinal verde. Vamos seguir em frente. Porque quando a gente erra, mesmo o GPS, ele fala, recalculando a rota. Vamos recalcular a nossa rota? Estamos corretos no nosso caminho? Devemos, diz Hamed, devemos, no entanto, indagar de nós mesmos, será este realmente meu melhor caminho? Porventura, é correta a senda por onde transito? E por vezes também nós temos as pedras no caminho, E situações para a gente transpor, pedras, algumas vezes que a gente poderia até, pelo tamanho da adversidade, falar que seria uma rocha, uma montanha no nosso caminho. E aí, o que a gente vai fazer? Vai parar e vai ficar só pedindo para Deus? E o que Deus quer de nós? A gente sempre fala isso aqui, Deus quer da gente perseverança. E para transpor problemas, na maioria das vezes, não é questão de força. Que bom, É questão de sabedoria, de equilíbrio. A divindade, diz Hamed, é puro amor e sabe muito bem de nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos, ou seja, da nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior e sempre suaviza nossos caminhos. Por mais que o caminho esteja cheio de buraco, com curvas, Deus está ali do nosso lado. E assim, sabendo disso, que possamos fortalecer a nossa fé. E ainda, para complementar a parte quando a gente identifica os erros, nós estamos numa fase que não é de felicidade plena. Mas nós podemos, conforme o que é nos apresentado, ter um olhar diferente. E isso suaviza a nossa vida. Hamed também fala que Deus, sabedor de tudo, de cada plano reencarnatório, do presente, do passado, Deus também compreende os nossos erros. E ele cita, Hamed, que seria a mesma coisa cobrar de uma criança, de um bebê, conhecimento, atitude de um adulto. Então, cada um na sua fase. Cada um na sua fase. Reencarnamos muitas vezes, vamos reencarnar. E Deus, ao lado de Jesus, sabem disso da nossa vida. Aceitemos sem condenação todas as sendas que percorremos. Todas são válidas,
se lhes aproveitarmos os elementos educativos, porque assim tomadas nos darão sabedoria para outras caminhadas mais felizes. Cada um percorre a estrada certa no momento exato, de conformidade com seu estado de evolução. Tudo está certo, porque todos estamos nas mãos de Deus. Hamed passa para a gente que a gente não pode parar, a gente tem que seguir em frente. Dificuldade, vamos trabalhar para superá-la. Momento bom. A gente sempre fala, estamos aqui no planeta Terra, encarnados, é para o nosso crescimento, dificuldade, dificuldade. Só que a gente não pode focar, senão a gente vai ficar só procurando dificuldade. Quando surgirem as dificuldades, a gente tem que agir para que elas possamos aproveitá-las para o nosso crescimento, para oportunidades. Evidentemente, a gente também tem que identificar na nossa vida, no nosso plano reencarnatório, os momentos que são para ser contemplados com felicidade. Também podemos ser felizes. Isso é importante que seja dito. Senão a gente vai ficar, é um planeta que é de dificuldade. Sim, dificuldade, mas de muitos momentos felizes. E principalmente quando a gente tem um olhar para as oportunidades que se apresentam. Tem uma mensagem de Jesus, muito conhecida, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha o caminho aí de novo, né? Essa mensagem poderia ter muitas interpretações, poderia falar muito sobre ela, mas no meu entendimento, e que eu vou compartilhar com vocês, eu vejo de uma forma muito simples. Deus encaminhou Jesus para nos ensinar, para nos auxiliar, para ser o nosso guia. Então, quando a gente colocar lá no GPS, qual o caminho? Claro que, simbolicamente, né, vamos colocar, o caminho é Jesus. E o caminho é Jesus. Como é simples, você vai falar o caminho é Jesus? O caminho é amor. Eu costumo falar que a nossa vida, os nossos objetivos no sentido da evolução, eles são simples. Basicamente, a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe o que é certo ou errado. Mas não são fáceis. É fácil, seguindo a linha do amor, quando você é ofendido, quando você é magoado, quando você é trapaceado e diversas outras questões que mexem com os nossos sentimentos. Enquanto a gente está com vontade de passar por cima, a semente do amor tem que prevalecer. Só que nós somos falhos, eu sou falho. Alguém te dá um tapa, você fala, o nosso caminho vai ser quando a gente ser agredido, claro, se for uma agressão física, se defender e tal, mas vai ser emanar amor. Isso para a gente, na nossa fase aqui, é difícil. Só que a gente sabe o caminho. Por isso que eu digo, é simples, mas não é fácil. Também no caminho, a mensagem de hoje, que foi distribuída para todos nós aqui. A paciência. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus.
A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Ou seja, o que eu acabei de falar. Alguém que te causa sofrimento, a gente sabe que, na verdade, a gente tem que entender que é um instrumento para a nossa evolução. Só que nós ainda, no nosso processo evolutivo, ainda engateando, a gente não tem um sentimento assim, de imediato. Olha, essa pessoa que me ofendeu, essa pessoa que causou esse sofrimento, é um instrumento para o meu processo evolutivo. Vou fazer uma oração para ela. É fácil? Não é, mas esse é o caminho do amor. E amor é perdão e muito mais. Tem um pequeno vídeo que eu gostaria de apresentar também, e depois eu vou comentar com vocês.
Bem, no vídeo fica muito claro, né? Se fosse fazer a pergunta, qual o caminho que foi prevalecido aí, né? Que deu para identificar? O caminho do afastamento. O celular é uma tecnologia, é um aparelho fantástico. Só que a sociedade, de modo geral, está perdendo o controle disso. Ficou muito claro, né, no vídeo. E ao final, qual a mensagem? A gente vai pegar o caminho do abismo? Vamos ter cautela, no momento certo, no tempo certo. Vamos valorizar quem está ao seu lado. Então, para reforçar, que a gente possa ter atenção para o nosso caminho. Caminho de luz, caminho de sabedoria, de equilíbrio. E que todos nós possamos retornar no caminho aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Obrigado e até a próxima oportunidade.